de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a Selic. Atualmente a taxa Selic está num patamar bastante alto, mas acreditem, existem fundos imobiliários que estão pagando uma rentabilidade acima da Selic, isentas de imposto de renda todo mês. Nesse vídeo eu vou te falar quais são esses 3 fundos imobiliários. 2 deles são do segmento de papel e um deles é do segmento do agronegócio. Se você se interessou, fica comigo até o final do vídeo, porque eu deixei por último o fundo que mais paga entre esses 3 fundos. E antes de eu começar a falar sobre esses fundos imobiliários, é sempre bom lembrar que tudo que eu disser aqui não é uma recomendação de compra de investimentos. Eu apenas compartilho com vocês informações e conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Salve investidor, eu sou o Daniel Carreto do Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino na prática como sair do zero e chegar na tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Se você gosta desse assunto e tem interesse em aprender mais sobre o mundo dos investimentos, já se inscreve no canal clicando no botão vermelho e também no sininho para ativar todas as notificações e receber as atualizações que eu faço semanalmente aqui no canal. O primeiro fundo imobiliário que nós vamos falar é um fundo imobiliário do tipo papel e o seu ticker, que é justamente o nome que ele é encontrado na bolsa, é RECR11. Ele atualmente está custando R$ 86,44. Esse fundo entregou um último rendimento num valor de 74 centavos por cota, que quer dizer que se você tivesse 100 cotas desse fundo imobiliário, você receberia um total mensal de R$ 74. Esse fundo atualmente está negociando abaixo do seu valor patrimonial, que é o que nós medimos pelo indicador PVP, que está atualmente em 0,91. E você pode ver que a variação do fundo imobiliário no gráfico apresentado no site Funds Explorer mostra uma queda anual de 11,23% até o momento, que é uma queda bastante expressiva. Observa também que esse fundo, por estar pagando mais do que a Selic atual, está negociado abaixo do seu valor justo, pode ser sim uma oportunidade de compra, mas lembra de estudar os fundamentos do fundo antes de qualquer coisa. Nos últimos 12 meses, ele pagou mais de 15% ao ano, foi justamente o dividend yield anual dele, que é um resultado bastante significativo e acima da Selic. Em relação à rentabilidade, nós temos que observar a comparação entre o RECR, o CDI, o IMAB e o IFIX. Note que o fundo imobiliário apresenta uma rentabilidade maior do que a dos outros 3 indicadores mostrados, o que é muito interessante para a gente avaliar. Observando a distribuição dos ativos do fundo, a gente vê que a alocação está na sua maioria em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais são do que renda fixa relacionadas ao setor imobiliário. Isso representa atualmente o percentual de 93% da composição do fundo. Outra parte dos investimentos do fundo está em fundos de investimento, representando 5%, e uma outra pequena parte em fundos imobiliários, representando aí cerca de 2%. Eu vou falar agora sobre o próximo fundo imobiliário. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa um like para ajudar o vídeo a ser entregue para cada vez mais pessoas. O próximo fundo imobiliário é do segmento de agronegócio e é o RZTR11. Esse fundo tem a finalidade de obtenção de renda e ganho de capital que vão ser obtidos mediante a aquisição, venda e arrendamento de imóveis rurais, geralmente que são destinados à produção de grãos, de fibras, cana, pecuária, entre outras atividades. Para adquirir uma cota desse fundo, você precisa investir menos de R$ 100, pois uma cota está custando atualmente R$ 97,20. O fundo pagou no último rendimento R$ 1,25 por cota, e caso você comprasse, por exemplo, 100 cotas desse fundo, você receberia R$ 125 de dividendos todos os meses, isentos de imposto de renda. Vale lembrar que esse fundo está negociando exatamente no seu valor justo ali, dentro do seu PVP, que está em 1. Nos últimos 6 meses, o RZTR teve uma queda de 0,65%. E esses fundos imobiliários vinculados ao agronegócio cresceram no último ano e tiveram uma pequena queda no mês de novembro, mas a tendência é que voltem a crescer bastante ainda. Agora, olhando para os resultados de dividendos dos últimos 12 meses, nota-se que o RZTR11 entregou um ótimo resultado de 15,43% ao ano, sem precisar pagar imposto de renda. Vale ressaltar que aqui não podemos garantir que esse fundo vai pagar o mesmo percentual no futuro. Todas as análises que nós podemos fazer aqui são baseadas nos relatórios anteriores e nos resultados que ele já apresentou, para poder projetar o que o fundo também pode render nos próximos anos. Aqui nós temos o gráfico de pagamento de dividendos e vemos que de dezembro de 2021 até novembro de 2022, esse fundo foi bastante regular e manteve o pagamento de dividendos sem sofrer oscilações, o que é excelente, bastante interessante para o investidor de fundo imobiliário. E aqui nós temos uma comparação que é apresentada pelo próprio site do Funds Explorer entre a poupança e o RZTR11. Note que caso aplicássemos R$50 mil na poupança durante 12 meses, o montante final seria de R$ 50.983. Se tivéssemos aplicado esse mesmo valor no RZTR, nós teríamos ao final de 12 meses R$ 56.067. Essa é uma rentabilidade que merece a atenção dos investidores que buscam um alto rendimento dos ativos, o que é bastante interessante se compararmos com outros investimentos. Esse fundo tem 10 ativos e dentre eles possui fazendas e várias terras agrícolas, que são localizadas em 5 estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Piauí. Todos esses dados foram obtidos no último relatório
gerencial do RZTR11. E agora nós vamos falar do último fundo imobiliário, aquele que mais pagou nos últimos 12 meses. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão vermelho, lembrando também de clicar no sininho para ativar todas as notificações e ser avisado dos próximos vídeos como esse, que vão te ajudar bastante. O último ativo também é do tipo papel, porém, como eu disse, além de estar entregando rendimento acima da Selic, ele apresentou um rendimento superior ao do primeiro fundo e também do segundo fundo. E nós vamos falar agora do DEVA11. Assim como o RECR, os investimentos do DEVA são focados em títulos de dívida imobiliária, ou seja, renda fixa imobiliária. Dentre esses ativos, os mais comuns são os CRIs que nós já comentamos. A cota desse fundo está custando atualmente R$ 85,98 e o seu último rendimento foi de 90 centavos, lembrando que é isento de imposto de renda. E o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está atualmente em 0,85%, o que denota que ele está com 15% de desconto diante da avaliação dos seus títulos. No último ano, podemos observar no gráfico que o fundo sofreu uma queda, uma desvalorização aí de 12,98% nos últimos 12 meses. Quanto ao rendimento do DEVA, nos últimos 12 meses, vemos que ele entregou uma ótima rentabilidade, chegando à marca de 16%, que é o maior valor que nós apresentamos aqui no vídeo, e é um valor nominal acima da Selic atual. Lembrando que a Selic hoje está em 13,75%, e considerando que o Tesouro Selic cobra imposto de renda sobre os rendimentos e nos rendimentos do fundo imobiliário a gente tem isenção de imposto, podemos concluir que o DEVA11 apresenta uma rentabilidade nominal bem acima da Selic se comparado com o Tesouro Selic. Agora, olhando para o gráfico de diversificação da carteira, vemos que o fundo investe 86,1% do seu patrimônio em CRIs. Na parte de alocação por segmento, notamos também que o fundo está bastante diversificado, apresentando um percentual maior do segmento corporativo, chegando a 30,6%. E na parte de diversificação geográfica, percebemos que ele está em quase todos os estados do país. Aqui vemos uma comparação do DEVA11 com o CDI, o IFIX e o IBOV. Veja que o rendimento do fundo imobiliário se destacou bastante em relação a esses demais índices. E agora que você já sabe quais são esses 3 fundos que pagam acima da Selic, eu quero saber de você. Qual desses fundos é o seu favorito? Qual você mais gostou? Conta pra mim aqui nos comentários. E não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também saibam esses fundos imobiliários que pagam super bem. Assiste esse vídeo aqui ao lado que ele vai te ajudar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.